Gravação iniciada, presidente. Obrigada. Vamos retomar a nossa sessão de julgamento do dia 11 de março de 2021, período da tarde, segunda parte, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegato de Lima, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale, Sheila Aires Cartacho Gomes, ressaltando que o doutor Ricardo está substituindo o doutor Paulo, que está de licença e permanecerá conosco durante toda a sessão. Eu vou para o item da pauta, o item 100, de relatoria da doutora Fernanda, é o Zeferino, que é um embargo. Isso, é um caso muito simples, mas... E eu, assim, eu fui, voltei, refleti algumas vezes, mas eu vou falar rápido minha decisão e os senhores manifestam posicionamento. Nesse caso aqui foi embargos porque a ementa tá como multa qualificada, multa de ofício qualificada, não verificado o dolo. E aí tem escrito, a falta de apresentação de declaração de ajuste anual caracteriza a intenção dolosa de omitir rendimentos de atividade rural, evitar a ocorrência de fato gerador e o pagamento do imposto sobre a renda, ensejando a qualificação da multa, grifamos. Então, entendeu-se, a PGFN manejou os embargos e entendeu que a ementa não estava de acordo com o título e nem com a conclusão do julgado, porque a multa de ofício ou a multa qualificada tinha sido afastada. Então, solicitou uma nova correção, tá? Esse processo, ele voltou com embargos por pequenos detalhes diversas vezes. E aí, eu parti para o meu voto e, assim, de uma forma muito simples, eu até peguei teoria lógica de matemática, de português e tal, porque, assim, para mim estava muito claro que quando a gente coloca qualificação da multa, não verificado o dolo. Então, assim, para mim, o que está escrito embaixo, se eu estou dizendo que não foi verificado, é porque não se aplica aquilo. Então, assim, eu acho que foi um preciosismo desnecessário, acho que não está contraditório, e por isso eu não acolhi. Então, assim, eu coloquei de forma muito breve, muito sucinta. Até coloquei aqui uma acepção linguística aqui, até gramatical, de que a característica da negação linguística consiste em que ela pode anular apenas o que é enunciado e que deve apresentá-lo explicitamente para suprimi-lo, que é o julgamento de não existência tem necessariamente também estado formal de um julgamento de existência. Eu coloquei aqui, enfim, de uma forma muito simples. Se A é igual a B, B é diferente de C, então A é diferente de C. Então, assim, para mim, tá claro. Não teve nenhuma dúvida. Então, por isso, eu não acolhi os embargos. Eu pensei em acolher e fazer alteração só para facilitar, mas, assim, eu discordo completamente que há uma contradição. Então, por isso que eu não acolhi os embargos. Então, é como voto, mas ficam os senhores também à vontade aí para acolher, se entender que tem contradição. Eu não entendo que tem contradição nenhuma. Eu fiquei na dúvida, porque aqui fala assim, não é só o título, né? Fala, multa de ofício qualificada. O que aconteceu? Houve uma desqualificação da multa de ofício, né? É porque tem escrito não verificação de dolo, tem assim, multa de ofício qualificada. Não, mas não foi só isso não, no finzinho tem um negócio, ensejando a qualificação da multa de ofício, acho que foi por causa desse ensejando, ó. Multa de ofício assim, qualificada. Eu tô dizendo quando enseja. O que está escrito aí, eu copiei quando enseja. Quando enseja, é nessa hipótese. Só que nesse caso, não foi verificado. Então, assim, é aquela coisa, eu olhei, até, assim, só para perguntando, assim, para algumas pessoas sobre lógica, matemática mesmo. Por isso que eu botei, se A é igual a B, B é diferente de C, A é diferente de C. Então, assim, é lógica matemática para minha aplicação linguística, assim. Se eu estou dizendo que a multa qualificada é quando acontece isso, e que não foi verificado o dolo, portanto, não há multa qualificada. Uhum. Se multa qualificada é quando há dolo, e eu estou dizendo que não teve dolo, não teve multa qualificada. Para mim é tão simples quanto isso, mas assim, acho que nem vale a pena a gente estender. Não. Você entendeu.
Mas Não, é só uma questão de leitura do colegiado para ver se tem a interpretação que a Procuradoria entendeu. Eu fiquei confusa, realmente, porque aqui fala, a falta de apresentação de declaração de ajuste anual caracteriza a intenção dolosa de omitir rendimentos da atividade rural, evitar a ocorrência do fato gerador e o pagamento do imposto de renda, ensejando a qualificação da multa de ofício. Então, isso tudo, para mim, está contraditório com o não verificado dolo, entendeu? Assim, para mim ficou um pouco contraditório nesse sentido, porque o texto da emenda vai todo no sentido de que a multa foi qualificada pela falta de apresentação de declaração de ajuste anual, e aí, mas assim, isso é uma questão minha, de entendimento meu, assim, pode ser que o colegiado entenda de forma diversa, a gente tem que ouvir. Doutor João, que é o homem da redação. Desculpa, doutora Fernanda, eu não consigo, não abri aqui, mas o trecho que a doutora Sheila leu me deixou claro, assim, me parece ter havido um problema de tempo verbal. Se a senhora entendeu no julgado que não tem multa qualificada por ausência de dolo, naquele trecho que a doutora Sheila disse, quando deixou de apresentar as declarações, implicou em atitude dolosa para justificar a qualificação da multa, o correto seria, implicaria, porque a gente está no tempo condicional. Entretanto, não foi comprovado o dolo, é a sua conclusão. A senhora concorda que... Sheila? Sim. Tá aí? Tô. Leia de novo o final. Tá ele não apresentou... Agora tá aparecendo. Deixa eu compartilhar a tela, porque aí você consegue ler com mais... Tá? Deixa eu ampliar aqui o tamanho. Só esse trechinho. Tá, vamos lá. Porque quando lê só o trecho, parece mesmo que a intenção é qualificar a multa. Esse sentimento que eu fiquei quando eu acolhi os embargos. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Vendo só esse trechozinho, eu não li todo o acordo aqui. Vê se você consegue. Não está compartilhado, não. Agora tá. Aí, ó. Aqui. Multa de ofício qualificada. Esse é o texto. Multa de ofício qualificada não verificado dolo. Esse é o texto. É o título. A falta de apresentação de declaração de ajuste anual caracteriza a intenção dolosa de omitir rendimentos de atividade rural, evitar a ocorrência, está no infinitivo. Evitar a ocorrência do fato gerador e o pagamento do imposto sobre renda, ensejando a qualificação da multa. Eu estou dizendo o que enseja a qualificação da multa. Está no infinitivo. Pois é, eu não estou colocando a aplicação do caso concreto. Mas a senhora está entendendo que apenas a falta de apresentação da declaração de ajuste não é suficiente, teria que comprovar o dolo. Não é essa a sua conclusão? Eu acho que faltou isso. A senhora afastou a multa. A senhora afastou a multa. Afastei. Então, se a senhora afastou a multa qualificada, então a senhora entende que não basta a falta de apresentação da declaração. É necessário também comprovar o dolo. A simplicidade de apresentação. Deixa eu só completar. Talvez ficasse realmente melhor, mais claro, se colocasse a falta de apresentação da declaração de ajuste anual caracterizaria a intenção dolosa a intenção de omitir os rendimentos. Entretanto, o dolo deve ser comprovado. Eu acho que não basta apenas não apresentar a declaração. Essa que me pareceu ser a conclusão. Não basta deixar de apresentar a declaração. Tem que comprovar a intenção. A falta de apresentação de declaração de ajuste anual não caracteriza a intenção dolosa. Acho que foi isso. A simples falta. Não caracteriza. O dolo tem que ser comprovado. Exatamente, doutora. Ou a senhora entende que caracteriza, doutora Fernanda? Só a falta de apresentação caracteriza o dolo? Eu acho que poderia, sim. A depender do caso, poderia, sim, caracterizar. Então, pode colocar aqui, eu entendo que não foi verificado. No caso dos autos... Eu entendo, o fato é que eu entendo assim, só para resumir, para a gente não gastar tempo aqui, tá? Eu entendo que pode até ser que a redação não esteja perfeita, mas eu entendo que não é motivo para embargos. Eu acho que não há contradição. Eu acho que pode ser uma questão até de interpretação, como diversas coisas, mas eu acho que não é contradição, tá? Eu acho que está claro. Então, por isso que eu fiz questão de colocar aí, até trouxe aí coisa de citação de lógica linguística, porque
contradição, eu entendo que não é. Então, eu entendo que não é objeto de embargo, porque, e eu acho que se eu acatar isso como embargo, eu estou abrindo um precedente para aceitar um monte de embargo que eu entendo que não é necessário, eu entendo que é protelatório. Assim como se fosse, como eu já fiz isso com o contribuinte, né, eu também fiquei brava aqui no sentido de achar que foi protelatório também, sabe? Então, por isso, por uma questão de minha responsabilidade técnica, sabe? É uma coisa muito simples que eu poderia, por uma questão de facilidade, economia processual, rapidez, simplesmente alterar, mas eu tenho que ter uma certa coerência técnica, mesmo em coisas pequenas, porque se fosse também no contribuinte, como já aconteceu, eu também não acolhi. Então, assim, eu não vou acolher porque eu entendo que não há contradição. Pode até haver uma falta de perfeição né, gramatical, digamos assim, interpretativa, uma melhor interpretação, concordo com o senhor. Mas contradição, eu entendo que não há. Posso descompartilhar ou você está lendo, João? Pode. Eu estou lendo sim, mas pode descompartilhar. Não, pode ler. Eu estou lendo a senhora redigir a ata aí, que é o que está batendo. Eu vou descompartilhar. Eu tenho que ver o que vai ser. Eu estou colocando aqui se vai ser isso ou não. Eu sinceramente acho que caberia acolher esses embargos, mas aí a gente coloca em votação. Bom, eu vou fazer um rápido comentário sobre a regra de composição de emenda. Uhum. Emenda é a tese, a tese sempre, eventualmente, o caso concreto apresentando a antítese, e, se for o caso, as exceções. Então, a emenda pode ter as 3 partes, ou só 2, ou pelo menos uma delas que é a tese. Lendo só a emenda, eu entendo o seguinte, que a ausência de declaração configura o dolo. É o que está escrito na emenda. Talvez faltasse explicar a antítese. No presente caso, o dolo em que pesa a ausência de declaração, o dolo não foi configurado pelas razões tais. Que seria a antítese. Eu acho que eu não me lembro do julgado mais, eu nem sei se eu participei desse colegiado, mas me parece que era essa a intenção do colegiado, dizer, olha, tá bom, pode ser que a ausência de declaração comprove o dolo, mas nesse caso não, nesse caso não comprovou o dolo, pelas circunstâncias próprias desse processo. Porque lendo mesmo a emenda, eu entendi que está sustentando a qualificação da multa. Eu também entendi. Doutora Fernanda, e se a gente acolhesse os embargos apenas para fazer o seguinte, a ausência de declaração pode configurar o dolo, etc, etc. Ponto. Aí essa é a tese. E aí a gente traz o caso concreto. No presente caso, não foi comprovado o dolo. Pelas razões tais que estão na acordo, não sei quais. Que pensa eu tive um embargo parecido com esse aí com a doutora Fernanda, também é uma questão semântica. Eu não concordo, não. Mas posso fazer isso para facilitar, para não ter voto vencedor. Só por isso. Voto vencedor agora é bom, né? Porque vale umas horinhas. O João tá doido para fazer isso. Tô nada. Não, já fiz. Já tirei um lote inteiro de um mês com voto vencedor. Não faça esse voto vencedor, porque esse aí eu realmente... Fernanda, se você entende que não é o caso, a gente volta e se tiver que ter voto vencedor... Não, eu entendo que não é o caso. Eu tô bem convicta. Eu votei várias vezes. Então vamos colocar da forma como você encaminhou, você está encaminhando para rejeitar os embargos, tá? Aí eu vou colocar, e aí se todo mundo tiver o entendimento divergente, faz o voto vencedor, se não, eu acho que tem que estar de acordo com a sua convicção, acho que não dá para você mudar uma coisa que você pensa, né? Eu acho que a gente tem que respeitar a convicção. Então, vamos lá, eu vou colocar em votação então, doutor João.
Bom, eu vou divergir respeitosamente, doutora Fernanda, mas eu voto por acolher os embargos. Eu não vejo que há, nesse caso, contradição. Eu vejo que há uma obscuridade. Não é possível clarear o julgado, alterando, sem efeitos infringentes, alterando-lhe a ementa, para que contemple corretamente, claramente, não é corretamente, mas mais claramente a tese, que é a ausência de declaração pode configurar o dolo, a depender da comprovação do elemento subjetivo. No presente caso, o elemento subjetivo não foi comprovado. Simples. Então, eu não vejo contradição, mas eu vejo uma obscuridade. Ok, doutor João. Doutor Wesley. O João voltou para acolher os embargos, é isso? Isso, acolher para sanar a obscuridade que a gente, em tese, identifica na ementa. Na ementa só, né? Só a ementa. Não tem efeitos infringentes. Que a multa já foi desqualificada. Uhum. E a relatora, não, eu estou vendo aqui que no voto dela que ela não está acolhendo, porque ela entende que não há contradição, né? No caso, o João acha até que é obscuridade. E aí o João... Agora, só uma dúvida, se ela fala em contradição, a gente pode acolher com obscuridade? Pode, né? Sim, sim. Pode, porque eu acho que a matéria estaria devolvida, não? Sim. Fungibilidade, né, gente? Porque a gente só vai alterar a ementa, é isso? Só. Porque a doutora Fernanda entende que o fato de estar escrito que não configurou o dolo é suficiente, mas o texto da ementa, no meu entendimento, ele não contradiz com o resultado do julgamento, que foi desqualificada a multa. Lendo o texto da ementa, dá para entender que o simples fato de você não apresentar uma declaração é suficiente para ensejar a qualificação da multa de ofício, pela minha leitura da ementa, que foi a mesma leitura que o João fez. Então, é uma questão subjetiva mesmo. Mesmo que dos dois modos a gente não vai mudar, né? Vai ter efeito infringente. Talvez, não. Acho que até o contribuinte embargou, entendendo que pudesse... Na verdade, foi a Procuradoria. Eu acho que foi a Procuradoria. Não, foi a Procuradoria. Não, foi o contribuinte aqui. Ou foi o contribuinte? É porque ficou meio que sem saber se estava desqualificado ou não, né? Aqui está com o contribuinte. Então foi o contribuinte. Eu acho que ele tentou, de repente, achou que ao rever a matéria a gente pudesse... Desculpa, só um esclarecimento de fato, eu vou trocar, tá, Wesley? Foi a PGFN, não foi a contribuinte, não. Ah, tá, foi. Eu só vou trocar lá em cima. No meu voto tem escrito que foi encaminhada a PGFN, a qual foi a PGFN. É a segunda ou terceira vez que a PGFN manejou embargos, e, por exemplo, isso poderia ter sido, foi mais um motivo, sabe, do meu não acolher. Porque ela manejou 2 ou 3 vezes, e poderia ter feito isso antes também. Eu vou acompanhar a relatora, então. Ok. Doutor Kleber. Qual é a divergência? Doutor Ricardo. Eu acompanho da divergência. Doutora Letícia. Divergência. Doutor Maurício. Olha, eu confesso para vocês que eu não estou vendo a razão para esses embargos. Vou acompanhar a relatora. Eu acompanho a divergência. Então, vai ficar da seguinte forma. Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os embargos, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado, re-ratificar o acórdão 2301, 007, 714, de 4/8 de 2020, alterando-lhe a ementa nos termos do voto vencedor. É isso? Coloco dessa forma? É isso, mas eu acho que nesse caso a emenda tem que fazer parte do dispositivo. Então, alterando-lhe a ementa para... Já redigi aqui, ó. Vamos ver se, doutora, se todos concordam. Me parece que essa é a tese que deve ir para a emenda.
é necessária a comprovação do elemento subjetivo para que a falta de apresentação da declaração de ajuste anual constitua conduta dolosa a ensejar a qualificação da multa de ofício. Sem a comprovação do elemento subjetivo, não tem como considerar isso conduta dolosa. Concordo, João. É isso, doutora Fernanda? A tese foi essa? Sim, Afastou a multa qualificada por isso. sim. Eu só acho que não há contradição. Foi só isso. O motivo de não ter acolhido embargos foi só isso. É porque eu entendi que se A é igual a B, B é diferente de C, A é igual a diferente de C. Foi tão simples. Eu também acho que não houve contradição. Mas talvez tenha ficado obscuro. Tanto é que eu entendi diferente, o procurador entendeu, eu achei que ele entendeu. Tudo bem. Sim. Aí, eu preciso colocar esse texto? Da forma eu acho que a gente normalmente coloca quando altera, né, doutor Wesley? Quando altera a minuta, coloca no dispositivo. Ou então pode colocar no voto vencedor também. É. Tá salvo aí. Tá salvo. Vou botar você fazer o voto vencedor. Eu faço. Já tá pronta a emenda? Alterando a emenda nos termos do voto vencedor. Vencidos os conselheiros. Fernanda. Fernanda, Wesley. Sheila, vencida a relatora e os conselheiros Wesley e Maurício. Vencida a relatora. Lá tá o Wesley digitando. De novo? Ah, É. a gente tá ficando. E Maurício. E rejeitaram os embargos. Designado para redigir o voto vencedor. O conselheiro João Maurício Vital. Ok. Processo julgado 11/3, período da tarde. Então, vamos lá. Qual dos membros colegiados, maioria de votos em acolher os embargos sem efeitos infringentes para sanar no vício apontado, reatificar o acordo 2301007714, de 4/2 de 2020, alterando-lhe a emenda nos termos do voto vencedor. Vencida a relatora e os conselheiros Wesley Rocha e Maurício Dauritin do Vale, que rejeitaram os embargos. Designado para redigir o voto vencedor, o conselheiro João Maurício Vital. Esse foi o item 100. Eu posso fazer uma pequena alteraçãozinha no meu. Eu voto com a relatora pelas conclusões. Pode? Pode. Tá, obrigado. Vencida a relatora e os conselheiros Maurício Dauritin do Vale, a relatora e os conselheiros Maurício, Wesley Rocha. Vou colocar, votou pelas conclusões. Lembrando, só que quando vota pelas conclusões... Você vai fazer a declaração de voto. Você vai fazer? A razão pela qual votou pelas conclusões. Outro dia eu votei pelas conclusões, não precisou. Tem que fazer? Onde que tá? Essa orientação foi passada no treinamento. Por quê? Porque quando vota pelas conclusões, já teve embargos por causa disso. Quando vota pelas conclusões, não fica registrado o que é que aquele conselheiro deixou de admitir no voto vencedor, no voto que ele concordou. Sim. Então, aí a hipótese, quando o processo retorna para votar, a gente não sabe como o conselheiro votou. Eu tinha entendido que era como tivesse mais de um, assim, maioria, porque daí tu tem que consignar a tese. Bom. Por exemplo, foi isso que eu tinha entendido. Agora, no seu caso, a gente não sabe nem qual é o motivo pelas conclusões.
Eu voto pelas conclusões que eu concordo com a Vem no relatora. vídeo. Eu concordo com a relatora, mas... Por que o senhor não concorda com ela? Esse O que é o que ponto. você não concorda, que você não especificou? Para você votar pelas conclusões, você tem que especificar o porquê que você não concorda. Eu prefiro... Tá, eu voto com a relatora, depois eu explico por quê. Tá. Então, vamos lá. Continuando. Eu vou pegar os processos agora na ordem que estavam lá em cima, eu não vou... para não deixar passar batido. Bom. Eu tô pegando só os retornos, tá? É o item... É um do Wesley aqui. É o item 75. José César Giannini. Ok. Depósitos bancários de origem não comprovada, de José César Giannini. Recurso voluntário interposto, já que a DRJ decidiu pela procedência total do julgamento. Eu vou passar direto ao voto, que como tem algumas... Eu vou ter que ler um pouquinho aqui. O recurso voluntário do recorrente, ele alega o seguinte. Bom, nós tivemos aí a omissão de... Peraí. Acho que eu vou ler aqui o relatório rapidamente. O acordo recorrido assim dispõe. Omissão, descrição dos fatos, né, consta que a fiscalização apurou as seguintes infrações. Omissão de ganho de capital na alienação de bens e direitos referentes a fatos geradores pertinentes a fevereiro de 2007 e a fevereiro de 2008, nos valores tributáveis, aí, XX, respectivamente, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, e o termo de verificação fiscal constatou que, com relação à alienação das propriedades situadas nos municípios Santa Helena de Goiás, verificamos que o imposto sobre o ganho de capital não foi recolhido. E com relação à análise dos depósitos bancários cuja origem não foi comprovada, com documentação idônea, né, ensejou o lançamento. E o recorrente alega que exerce unicamente atividade de produtor rural que comprova sua declaração de imposto de renda e seu livro caixa, que quanto ao ganho de capital já solicitou o parcelamento, então já não está mais não feito, e que pese a aplicação condicionada à previsão do artigo 42, a exação deve ser configurada levando em consideração a questão da presunção legal no caso que, por haver demonstração inequívoca das maiorias do crédito, seria plausível que a exigência ficasse superada, salientando nesse aspecto que as decisões do CARF com amparo ainda na doutrina de jurisprudência, e os recursos creditados eram relativos a transferências entre contas do espólio de Júlio César Giannini e do cônjuge do contribuinte, Sandra Giannini, da cônjuge, né? Eu vou passar aqui na delimitação da lide, ficou somente rendimentos por depósitos bancários, vou descer aqui onde está o cotejamento. Bom, entendo que as alegações do recorrente dizem respeito a somente meras alegações, deixando de apresentar provas concretas. Cito a súmula CARF número 26, que dispensa o fisco de comprovar o consumo da renda para depósitos bancários sem origem comprovada, e vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve ser dada de forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, conforme o parágrafo 3º do artigo 42 da Lei 9.430, 96. Como já dito, houve aí vasta documentação trazida ao feito, essas que não tiveram condão de afastar a fiscalização. Como já analisado pela primeira instância, o recorrente não superou as análises feitas. O livro caixa da atividade rural indica créditos que não estão de acordo com os valores apontados pela fiscalização. A tabela de folhas 300 e 302 não indicou
operações que comprovassem os créditos indicados na conta bancária identificando data e valores. Os empréstimos citados não foram devidamente comprovados com documentos hábeis e idôneos, e cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador e ao contribuinte o ônus que o rendimento tido como emitido tem origem em rendimentos tributários ou isentos, ou que pertencem a terceiros. Então, eu voto por negar provimento ao recurso. Ok. Algum questionamento? Depósito bancário, não tem comprovação. Meras alegações. Doutor João? Acompanho. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanha o relator. Doutor Ricardo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 75, José César Giannini, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Próximo item da doutora Letícia, Júlio 78. Júlio César Xavier da Silveira. Depósitos bancários também. Eu cito o relatório fiscal. Eu estou passando o relatório fiscal porque eu vou enfrentar tudo no voto. Tá? O acórdão recorrido, ele excluiu da tributação como depósitos bancários de origem não comprovada a importância de 4.500 alguma coisa, porque houve uma prova que ele teria recebido do INSS. Quanto aos demais fundamentos, entendeu que não foram suficientes as provas. Então, além das nulidades que ele suscita no recurso, que eu vou refutar, ele fala que o fundamento da DRJ é de que a contabilidade da empresa Cinelux tem lançamentos que destoam muito da boa prática contábil de uma empresa. Ele refuta a presunção, essas teses que a gente sempre julga aqui. Ele apresentou planilha falando que na coluna A da planilha que ele apresentou, o que se trata das origens é de depósito de pequeno valor, que deveria ser tirado. A coluna G, que representa 400 mil reais, é de um empréstimo que ele fala que tomou com a empresa Cinelux. Ele juntou o contrato de mútuo, a nota fiscal de prestação de serviços emitidos pela Cinelux contra o seu cliente Bossa Nova, que ele fala o seguinte: eu peguei um empréstimo de 400 mil com a Cinelux emitiu uma nota fiscal contra a Bossa Nova, e essa Bossa Nova, ao invés de pagar a Cinelux, estava repassando os pagamentos mensais para ele, mas que seria um empréstimo. Ele junta a contabilização do valor na razão contábil da empresa, inclusive. E também uma coluna H de 550 mil reais, que ele também fala que isso é depósito, empréstimo com a empresa JXS, que ele, inclusive, é sócio, que parte dos valores disponibilizados ao recorrente, oriundos do contrato de mútuo, foram através de recursos em espécie, junto à declaração do banco, até essa movimentação financeira entre a empresa e ele, contabilização do valor. E na coluna I, ele fala que os depósitos seriam de acertos pessoais, esses movimentos financeiros normais da vida da pessoa. E que ele não declarou, foi um equívoco, esses empréstimos. Bom, o voto enfrenta cada uma dessas colunas, tá? Eu vou resumir. Eu, inclusive, entendi que a DRJ foi correta na análise das provas. Eu afastei a nulidade do procedimento. A narrativa do auto de infração, ela garante ao recorrente o contraditório e a ampla defesa. Eu reafirmo aqui a presunção legal do artigo 42, citando doutrina, né, e também destacando que o contribuinte tem que provar a origem dos recursos de forma individualizada, que é uma prova dele. Quanto à coluna A, ele fala, só para lembrar, que é depósito de pequeno valor. Afasto isso,
porque a lei que fala, né, naquele inciso 2º do parágrafo 3º, que não poderia ultrapassar R$80.000. Então, por falta de previsão legal, entendo a dificuldade que é provar um depósito menor, mas foi o critério que a lei utilizou. Quanto a essa coluna G, né, que ele fala que ele tomou esse empréstimo de R$400.000, eu entendo que também não está aprovada. Ele juntou um contrato de mútuo, nota fiscal de prestação de serviço da Cinelux, que ele pegou emprestado em face da Bossa Nova, e a Bossa Nova teria que repassar o dinheiro para ele, recorrente, né? Então, eu anuí aos fundamentos da DRJ nesse sentido. Inclusive, né, cito aqui, né, o contrato de mútuo, e destaco que no próprio contrato de mútuo há previsão de pagamento desse empréstimo no exercício seguinte, e já se passaram tanto tempo, bastaria o recorrente trazer para o processo aqui prova que, inclusive, esse contrato foi adimplido, né? Então, eu estou na página 8. Além de anuir com as razões da DRJ, eu destaco que as provas apresentadas pelo recorrente deveriam ser conclusivas sobre a origem do depósito, sendo de empréstimo. Entendo que não houve essa prova que envolvendo essa operação de empréstimo, que vale até para a próxima coluna, não tem declaração no imposto, não tem prova do pagamento posterior, enfim, um acordo, eu tento refutar cada uma das alegações ali. Em relação à coluna H, a situação é mais sensível ainda, porque são vários depósitos em dinheiro que ele sustenta, que esse empréstimo de R$550.000 com a JXS teria feito com ele. Então, assim, por evidente, não por evidente, mas no meu entendimento, eu não consigo comprovar essa origem dessa forma, do depósito individualizado. Eu cito o contrato de mútuo, que é bem similar ao outro contrato. Destaco que ele poderia ter demonstrado o pagamento, né, as transferências no exercício seguinte dele para a empresa, porque já teria sido pago pelos termos do mútuo. Não tem essa prova. Então, eu afasto também a questão dessa coluna aí, desse empréstimo. E em relação à coluna I, também não tem previsão legal para ser afastado depósitos que ele fala que são acertos pessoais entre colegas e familiares. Então, eu rejeito preliminar e voto por negar provimento. Eu só destaco em algum momento do voto que eu não adiro à conclusão da DRJ, porque a única momento que eu não adiro à conclusão da DRJ, está na página 8 também, de que a contabilidade da empresa destoa muito da boa prática contábil de uma empresa, porque eu, particularmente, não tive acesso a esses documentos e livros fiscais, mas observo que, dada a unilateralidade do razão analítica da empresa, o mesmo não se presta a provar de forma extrema de dúvidas as operações ali indicadas. Eu fiz questão de ler essa parte do voto, porque ele bate muito a DRJ ter declarado imprestável a contabilidade. Então, esse é meu voto. Ok, doutora Letícia. Algum questionamento, pessoal? Então, vou colocar em votação, doutor João. A relatora está votando por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutor Ricardo. Acompanho. Doutor Maurício. Eu também acompanho. Então, item 78, Júlio César Xavier da Silveira. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares, no mérito, negar provimento ao recurso. Item 70, seguindo a pauta aqui, tá? Item 79, Leonildo, doutor Wesley.
Tá sem microfone, Wesley. Bora lá, então. O auto de fração ITCTI 9, isso? Isso, Leonildo. Então, o auto de fração refere-se a imposto de renda, exercício 2001, a qual se apurou omissão de rendimentos, que eu faço a descrição ali dos valores do quanto, né? Infrações estão descritas como omissão de rendimentos recebidas de pessoa física no calendário 2000, né? Título da comissão de atividade de corretor, omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, falta de recolhimento do imposto de renda a título de caneleão. Isso aqui é interessante. Achei interessante esse recurso aqui. Após decisão de primeira instância reduzir a multa isolada de 75% para 50%, folhas 729 dos autos, e manter as demais disposições do crédito, a recorrente interpõe recurso, dizendo o seguinte, que os valores apurados em sua conta corrente decorrem da atividade de locação de imóveis firmados entre recorrente e pessoas físicas, que a apuração dos valores do referido auto de fração deixou de considerar as deduções a que o contribuinte teria direito, bem como os rendimentos constantes da DIRF retificadora, apresentando dentro do prazo de espontaneidade, na qual ficou compreendido os rendimentos dados como omissos na respectiva decisão ora recorrida, cujos valores apurados vêm sendo pagos através de parcelamentos, conforme comprova a anexa documentação. Contesta a multa aplicada e alega haver bis in idem, em decorrência da dupla penalização em razão da exigência da omissão na declaração e outra por pagamento extemporâneo. Lembrando que esse aqui seria o exercício de 2001. Poderia talvez ser contemplado lá com aquela nossa súmula CARF da multa caneleão. Passando ao voto, em sua defesa alega que a apuração dos valores deixou de desconsiderar as deduções que o contribuinte teria direito, bem como com rendimentos da DIRF retificadora, como já mencionado. O lançamento tem por fundamento o artigo 42, e eu entendo quanto às omissões, o contribuinte não obrou consignar a sua, acho que era um outro voto, mas é consignar as comprovações devidas de forma detalhada, né, e individualizada, e eu não estou acatando. Os valores pagos também, ou renunciados a título de exigência do imposto, são abatidos quando da execução da decisão final do processo administrativo fiscal. Assim, o que foi devidamente pago será registrado na execução do presente processo. Dada de ofício e multa isolada, conforme a auto de infração, a multa aplicada pelo artigo 44, perdão, da Lei 4.430 de 96. A recorrente... Ok, essa aqui é diferente, pois bem. A recorrente foi autuada no ano calendário 2000, nesse período, a multa isolada aplicada junto com a multa de ofício teria sido questionada. Portanto, eu estou aplicando aqui a súmula CARF, número 147, para afastar a multa isolada. Então, eu voto conhecer do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, excluindo do auto de infração a multa isolada aplicada, mantendo as demais disposições do crédito fiscal. É como voto, presidente. Ok. Só lembrando daquela questão que a Cláudia, acho que foi a Cláudia, não foi a Mônica, né, que levantou, né, sobre a multa isolada. Mas acho que não é o caso aqui. Não é não, né? Porque a gente vinha excluindo a multa isolada, mas às vezes não se atentava por fato de que a multa isolada não teria o mesmo fato gerador, né? Por exemplo, às vezes acontece do fiscal levantar uma multa isolada porque não recolheu o carnê-leão de valores que foram declarados lá no imposto de renda, por exemplo, né? Aqui não é o caso.
Não. Essa multa isolada está incidindo sobre os valores que ele está levantando aqui, dessas pessoas físicas. É isso? Sim, a princípio sim, das pessoas físicas, em razão da movimentação, né, que ele recebeu a título de corretor, se não me engano. Atividade de locação de imóveis, simulado entre o recorrente e pessoas físicas. É a multa da falta do recolhimento carneliano, né? Isso. Não, mas é que o que a presidente está falando é quando há duas ocorrências. Por exemplo, se tivesse essa ocorrência de não ter informado ali os rendimentos das pessoas físicas recebidas, somado a, por exemplo, uma ocorrência de dedução de despesa médica, a Mônica trouxe a interpretação pelo seguinte, João, que se eu retiro uma circunstância, por exemplo, eu dou deferimento por uma, mas eu mantenho a outra, eu deveria manter a multa isolada do carnê-leão, porque nessa outra ocorrência ele não teria cumprido também, então a obrigatoriedade seguiria. Eu ainda tenho um pouco de... Só mudaria o valor, né? Porque a base de cálculo seria diferente. Isso. Na base de cálculo. Porque ela é excluída pela concomitância das duas, né? Dos 75%. Dos 75% com 50%. Numa mas mesma. Não tem bis in idem. São fatos geradores distintos. Não, aqui nesse caso, por isso que eu estou perguntando se essa multa isolada, a base de cálculo dela foram esses valores que foram apurados no auto de infração. Não, a base de cálculo pode ser a mesma, não é isso que caracteriza o bis in idem. Mas o fato gerador é distinto. Uma multa, assim, coincidentemente, a base de cálculo pode ser a mesma. Sim. Até de tributo pode ter a mesma base de cálculo, desde que sejam fatos geradores distintos. No caso, o fato gerador da multa é deixar de recolher o carnê-leão. E a base de cálculo dessa multa, definida na legislação, é o total do tributo que ele deveria ter recolhido do carnê-leão e não recolheu. 50% desse total. A alíquota é 50% e a base de cálculo é o total do tributo. Então, não há possibilidade de bis in idem em relação à omissão em si. Uhum. Então, tá. O senhor está excluindo por quê? Por conta da época? Porque tem uma súmula que diz... Isso, pela súmula. Pela súmula. Não por conta de bis in idem, né? Não. Até posso deixar mais claro aqui no voto seguinte. Não, tá de boa. Acho que deixa eu ver se eu não coloquei. Eu posso ver isso. É porque no caso que a gente estava analisando, João, o cara tinha declarado rendimentos no imposto de renda que ele não tinha recolhido o carnê-leão. Então, a infração era outra. Não tinha nada a ver com a omissão de rendimentos. Então, não era o caso de excluir, porque não existia as duas multas sobre o mesmo fato gerador, entendeu? Por isso que eu perguntei. Se essa a situação, multa... na verdade, é a mesma. A situação é exatamente a mesma. Se ele declarou, mas não pagou o carnê-leão quando era devido, incide a multa, mas não incide o lançamento do tributo. Isso, nesse caso é a mesma situação? Esse caso porque ele, além de ele não ter recolhido o carnê-leão, ele também não declarou o valor. Então, tem o lançamento do tributo e tem o lançamento da multa. Sim. Aí, nesse caso, é o caso... da que você falou. Sim, aí, nesse caso, é o caso de excluir a multa, é isso que eu estou dizendo, no caso do Wesley. Excluir porque é por falta de fundamento legal, porque é antes da alteração legislativa. Já estou dizendo que é possível coexistir os dois fatos. Sim. Se for depois da legislação, da mudança da legislação, que passou a contemplar a multa isolada. Mas antes era sempre pela ausência do fundamento legal. Sim. Nunca pelo bis in idem. Entendi, agora eu entendi. Porque a gente pegou uma interpretação diferente, porque pelo que a Mônica falou, e não é isso. Pode ser que em algum caso concreto tenha ocorrido um bis in idem, mas não é o caso usual. Uma coisa é ele não pagou o carnê-leão quando devia ter uma multa por isso. Outra coisa, ele não pagou o tributo sobre o rendimento, se ele omitiu. Ou mesmo que ele tenha declarado e pagado o tributo, mas não recolheu o carnê-leão, tem a multa do mesmo jeito. Entendi. Tá, tranquilo. Eu perdi a explicação do João, pô, caiu tudo aqui. Mas depois eu converso com ele. Depois a gente... Não, eu acompanhei o senhor, Dr. Wesley. Não, eu vou colocar em votação.
Então, o doutor Wesley votou por dar parcial provimento ao recurso para excluir a multa isolada pela falta de recolhimento do Carnê-Leão. É isso? Acompanho. Ok. Doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutor Ricardo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 79, do Leonildo. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso. Para excluir a multa isolada pela falta de recolhimento do Carnê-Leão. É isso? Próximo item da pauta, 80, do doutor Maurício. Mirela Nunes. Vamos lá, pessoal. Mirela Nunes, né? Mirela Nunes. Trata-se de recurso voluntário, folhas 93 a 114, em que a recorrente sustenta em síntese que o laudo do exame econômico financeiro não atesta nenhuma operação realizada pela recorrente, apenas traz considerações genéricas e conceitos técnicos sobre os documentos obtidos sem fazer referência a qualquer operação de remessa de valores ao exterior. O único documento que faz referência ao nome da recorrente e que informa que essa seria cotitular de conta no exterior se trata de documento unilateral produzido internamente pela própria Receita Federal, não é o documento original remetido pelas autoridades norte-americanas, tampouco é a tradução juramentada do documento remetido pelas autoridades norte-americanas. Feriria-se, portanto, o artigo 5º, 54 da Constituição Federal. A contribuinte não teve acesso às mídias eletrônicas referidas pelo citado laudo que enseja cerceamento de seus direitos de ampla defesa e contraditório. A decisão recorrida deixou de considerar os documentos juntados aos autos pela recorrente, os quais comprovam as origens dos valores depositados em sua conta corrente. Ainda não foram devidamente especificadas as razões que fundamentam tal recusa. Não há prova legítima para remessa de recurso ao corrente. As provas completas foram compiladas sem o devido tratamento e sem a realização de perícia no equipamento eletrônico ou na própria mídia eletrônica em que obtidas as informações. Ainda não foram apresentados extratos da conta Aquários que comprovassem o crédito referido pelo fisco, portanto, o auto de infração carece de motivo ou causa prevista em lei para a prática do ato. Não cabe a presunção de que a operação questionada teria sido realizada pela contribuinte, isso porque a fiscalização não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto à existência de rendimentos omitidos nas declarações da recorrente e acerca da já citada operação de remessas de valores ao exterior, e a mera presunção de que houve remessa de valores ao exterior por parte da recorrente por si só não pode implicar omissão de rendimentos. Tal elemento deveria estar acompanhado de outros meios de prova para tanto. Inverter o ônus da prova equivale a exigir da recorrente a realização de prova negativa, que seria impossível no caso em tela. Aqui diz respeito à omissão de rendimentos de aluguéis e royalties recebidos de pessoas jurídicas, está lá na descrição dos fatos, enquadramento legal, folhas 26 e 28, e depósitos bancários de origem não comprovada. O termo de verificação fiscal, as folhas 3 e 19, informa que os créditos tributários em questão foram inicialmente objeto do processo tal, que foi extinto em sede de ação judicial por vício formal, informa que o processo anterior venha pensado ao presente, pois o conteúdo daquele permanece válido e serve de prova de tudo que já foi feito para a apuração do crédito tributário. Com isso, a fiscalização formalizou um novo lançamento, reproduzindo o anterior, termo de intimação fiscal e relacionando os mesmos valores apurados anteriormente. Foi reproduzido também o teor do termo de verificação fiscal do processo anterior, alegando não teria sido atingido pela sentença de extinção do processo. Nesse sentido, informa que a contribuinte havia sido intimado para fornecer documentação hábil e idônea sobre operações financeiras e com bens imóveis, móveis e imóveis, além de extratos bancários de contas correntes e de poupanças mantidas no Brasil e no exterior, e informações sobre participações acionárias. As solicitações foram apenas parcialmente atendidas pela contribuinte, de posse
de alguns dos extratos bancários foram enviados planilhas a contribuinte para que comprovasse as fontes dos recursos movimentados em suas contas, inclusive da subconta Aquarius, administrada pela Beacon Hill, mantida em agência da JP Morgan Chase Bank em Nova York, em que a contribuinte foi identificada como corresponsável até 23 de novembro de 2001, com base em documentos enviados pela Justiça Federal. Tal solicitação não foi atendida pela fiscalização sob o argumento de que não recebeu as planilhas. Foram emitidas novas intimações que retornaram sob a alegação de mudou-se, razão pela qual foi providenciado edital para dar ciência do termo de verificação anterior à contribuinte. Menciona também que foram obtidos dados acerca da citada conta no exterior a partir de inquérito policial instaurado a partir da chamada CPI do Banestado para investigar crimes contra o sistema financeiro nacional e contra a ordem tributária, que culminou na quebra de sigilo bancário no exterior da empresa BHSC, sediada em Nova York, que atuava como preposto bancário financeiro de pessoas físicas ou jurídicas representadas por cidadãos brasileiros, dentre outros em agência do JP Morgan. A partir das informações coletadas, foram diversos valores referentes a rendimentos não declarados pela contribuinte. Concluiu-se que a contribuinte omitiu valores de aluguéis recebidos de pessoa jurídica e também não comprovou a origem mês a mês de depósitos bancários existentes em suas contas, tudo conforme anexo do auto de infração do processo anterior, valores preservados no presente auto de infração, como já dito. Aí constam do processo anterior os seguintes documentos. Esses que estão mencionados aí são vários documentos. Retornando ao presente processo, a contribuinte apresentou impugnação alegando esses argumentos que estão aí, não vou mencionar, mas caso vocês queiram ver, está a folhas 42 a 58. A impugnação veio acompanhada de cópia das decisões administrativas, na tentativa, folha 63 a 73, na tentativa de dar maior sustentação às suas alegações, e a DRJ de Porto Alegre, por meio do Acórdão 10.38458, de 18 de maio de 2012, folha 79 a 89, negou o provimento à impugnação, mantendo integralmente a exigência fiscal conforme o entendimento resumido na ementa abaixo. Tá? O recurso, no que se refere esse é o relatório do essencial. No que se refere ao conhecimento, o recurso é tempestivo, eu o conheço integralmente. No mérito, me parece inexistir cerceamento de defesa, justamente porque foi garantido ao sujeito passivo o exercício do contraditório ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. E faço toda a argumentação relativa a ser ônus da prova, nesse caso, do contribuinte, porque se trata de uma presunção. Me parece que, nesse caso específico, não houve, o contribuinte não se desincumbiu do seu ônus probatório. Convido-os à página 20 da minuta de voto, em que eu cito o contido no Acórdão 10.38453 da DRJ, especialmente folhas 86 a 88. A impugnante alega haver apresentado provas de origem dos depósitos teriam sido injustificadamente desconsiderados pela autoridade lançadora. Não especifica, porém, quais seriam essas provas, nem as relaciona com os depósitos incluídos no auto de infração. Não há também nos autos quaisquer provas apresentadas pela contribuinte que não tenham sido devidamente consideradas pelo autuante e que comprovem a origem dos créditos em questão. As explicações apresentadas sobre os valores depositados em suas contas correntes não estão embasadas em documentos ou comprovantes. A autuada não apresenta documentos vinculados de origem indicativa, vendas, rendimentos, recebidos, recursos próprios, etc., com os depósitos créditos em sua conta corrente, salvo no caso daquele de 235 mil, realizado em 27 de 11 de 2001, na conta tal, do banco tal, referente à venda de imóvel, que não foi incluído no lançamento. Quanto às alegações de que foram incluídos no lançamento como rendimentos omitidos sem origem comprovados de depósito de 2001, cujos valores individualizados são inferiores a 12 mil e que somados ficam abaixo de 80 mil, cabe explicar que não procede. Os valores menores de 12 mil creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira para efeito de determinação da receita omitida serão analisados individualizadamente, somente serão considerados se o seu somatório dentro do ano calendário ultrapassa os 80 mil. Conforme as planilhas das folhas 416 e 423 do processo administrativo tal, os somatórios dos valores depositado, inferiores a 12 mil depositados no calendário 2001, nas contas correntes tais e tais, respectivamente, são
32.361,51, perfazendo um total de 84 mil, somatório, portanto, maior do que 80 mil. Não há que se falar em exclusão dos valores por não se enquadrar na hipótese citada no parágrafo 3º, inciso 2º do artigo 42 da 9.430. Ressaltos que são os valores depositados que serão analisados individualizadamente para a determinação da receita omitida, e não o valor dos rendimentos ou receitas que será imputado a cada titular da conta de depósito ou de investimento mantido em conjunto e cuja declaração de rendimento ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em separado. Da mesma forma, não assiste razão autuada quando alega que os depósitos de 20 mil e de 12 mil realizados em data de 19 de fevereiro de 2001 e 5 de abril de 2001, respectivamente, das contas tais, conjunta com seu ex-marido, não foram considerados pela metade. Ao contrário, de acordo com o demonstrativo de folhas 11, verifica que foram. A impugnante também alega desconhecer a existência de conta em seu nome no exterior, mas os elementos anexados aos autos comprovam que a autuada era co-titular de fato de direito da subconta Aquarius no JP Morgan, em Nova York, onde foram efetuados os depósitos em questão sob intermédio da empresa Beacon Hill Service Corporation, como prova há documentos assinados pelo ex-marido da autuada e do cartão de assinatura autorizadas, além de muitos outros, as folhas 107 a 169 do processo administrativo e tal. Essas provas foram colhidas no contexto das investigações do caso Banestado, que alcançou uma autoridade nacional ao identificar contas bancárias no exterior utilizadas por brasileiros para receber dos valores movimentados à margem do sistema financeiro nacional. É dentro desse quadro que o conjunto de evidências carreadas aos autos deve ser avaliado. Não se trata de meras cópias ou listagens de computador, mas sim de provas consistentes e robustas a demonstrar que a autuada foi beneficiária de crédito em conta no exterior, devidamente identificados e quantificados. Para desconstituir tais provas, não bastam meras alegações de desconhecimento. Não há como se negar fé aos documentos obtidos junto às autoridades dos Estados Unidos da América em procedimento regular por via judicial, documentos esses que passaram por exame pericial no Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal do Brasil, como se pode ver nos laudos anexados aos autos. Não há qualquer razão para colocar em dúvida a validade das informações colhidas nas investigações policiais e das transcrições das operações financeiras em questão. Não se pode requerer prova de outra espécie para operações que se desenvolveram exclusivamente por meio de eletrônico, como é o caso desse tipo de movimentação financeira ilegal, quando a ocultação dos fatos é um dos objetivos primordiais do que se utilizam destes meios. Não é demais esclarecer que a citada empresa Beacon Hill era utilizada justamente para ocultar os verdadeiros beneficiários dos recursos. Conforme consta do laudo de exame econômico e financeiro do Instituto Nacional de Criminalística, número tal de folhas 40 a 46, a empresa Beacon Hill Service Corporation foi identificada como intermediária de diversas ordens de pagamento. Sediada em Nova York, Estados Unidos da América, a Beacon Hill atuava como preposto bancário financeiro de pessoas físicas e jurídicas, principalmente representados por brasileiros em agências do JP Morgan Chase Bank. A Promotoria Distrital de Nova York disponibilizou dados sob a forma de mídias eletrônicas e documentos contendo informações financeiras. Essas ordens de pagamento eram operacionalizadas pelo sistema no Chase Payment System, sistema de processamento de ordem de pagamento existentes no JP Morgan. A equipe especial de fiscalização, devidamente autorizada por decisão judicial, emitiu a representação fiscal número 3839, descrevendo as operações em que o contribuinte aparece como tendo recebido divisas por meio da subconta Aquarius mantida ou administrada por Beacon Hill Service Corporation. Sabe-se que as planilhas foram gravadas em um tipo de mídia ótica que permite a gravação permanente de informações sem a possibilidade de alterações posteriores, tendo sido procedida inclusive a uma autenticação eletrônica dos arquivos. Não resta dúvida, portanto, quanto aos fatos apontados no auto de infração, a contribuinte recebeu créditos bancários em contas no exterior para os quais, regularmente intimado, não apresentou provas de sua origem. Dessa forma, entendo que a impugnante não comprovou a origem dos recursos creditados depositados nas suas contas bancárias no Brasil e no exterior com documentos hábeis e idôneos compatíveis em datas e valores. Conclusão, senhores conselheiros. Diante do exposto, voto por conhecer do recurso, afastar as alegações de incerceamento de defesa e, no mérito, negar-lhe provimento. É como voto, senhores conselheiros. Ok, aquele caso do Beacon Hill, né, que a gente já está acostumado aqui a pegar aqui no colegiado. As alegações são bem parecidas de todos, né, que a gente enfrenta. O cerceamento de defesa você não colocou como preliminar, você está colocando no mérito, né? Posso colocar como preliminar, senhora presidente. Para mim que aí ficaria rejeitar as preliminares, né? Ou rejeitar a preliminar, né? Que foi o cerceamento de defesa, né? Eu coloquei afastar as alegações, mas eu coloco rejeitar a preliminar.
Tá. Acho que melhor. Descerceamento de... É isso, aí você pode colocar cerceamento de defesa. Isso, tá feito já, senhora presidente. Tranquilo. Alguém tem algum questionamento? Vou colocar em votação, então. Doutor João Maurício. Eu acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Kleber. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho o relator. Doutor Ricardo. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Eu também acompanho. Então, item 80, Mirela Nunes Espia, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar a preliminar e no mérito negar provimento ao recurso. Item 81, do Wesley, Otoniel de Lacerda. O auto de fração refere-se ao IR ano calendário 2004, na qual se apurou omissão de rendimentos caracterizada pela movimentação bancária de origem não comprovada em contas ativas. Travou para você? Tá travando, Wesley. Travou tudo aqui? Deu uma travada no seu áudio. E agora, tá bom? Acho que sim. Vamos lá. Tá. Citou ali 4 instituições financeiras, mais a multa de ofício. 4 instituições financeiras que houve, né, omissão de rendimentos, mais a multa de ofício. Sem multa por carnê-leão aqui. O acordo recorrido excluiu diversos depósitos da base de cálculo da autuação, por entender que foram devidamente comprovadas as origens, ou por terem sido justificados por documentos hábeis e idôneos. No recurso voluntário, o recorrente aduz que o lançamento foi realizado a partir de levantamentos mal elaborados e não foram devidamente analisados os documentos da planilha juntados ao processo, os extratos bancários da conta corrente junto ao Itaú não foram devidamente analisados, referente aos resgates de previdência privada, restituição de seguros, restituição de IR e outros planos de capitalização. A legislação autoriza o fisco a tão somente lançar o tributo quando o fato identifica a ocorrência do fato gerador. Argumento que nem os depósitos bancários e nem tampouco débitos efetuados em contas correntes bancárias em si e sozinhos configuram omissão de rendimentos, de sinais de riqueza exterior, pois sua existência não se extrai de qualquer ligação quanto a uma riqueza subjacente sobre a titularidade do depositante. Ressalta que há muito a jurisprudência exatamente no sentido de que depósitos bancários em si não podem ser considerados rendimentos omitidos. Diz aí a inconstitucionalidade da multa aplicada com efeitos confiscatórios. Então, preliminar de inconsistência no lançamento, aduz o recorrente que teriam sido mal elaborados. Aduz ele sede de preliminar. Ocorre que a matéria diz respeito ao mérito, então eu trato como mérito aqui. Em sua defesa, alega que não foram analisadas as planilhas informadas da movimentação financeira. Travou de novo, Wesley. Alegados aqui pelo recorrente, página 6. Sobre as movimentações financeiras que não houve correspondência, né, de forma individualizada, que pudesse ser analisado com dados e valores constantes da movimentação bancária, eu estou acompanhando a decisão de primeira instância. Quanto às demais alegações das omissões de rendimentos na apuração dos depósitos de origem não comprovadas junto à conta corrente mencionada no recurso, constato que é do Wesley, travou de novo. Você pode... Sua qualidade está na menor? Hã? Está travando o seu áudio. Você colocou em qualidade baixa? Sim. Tá. Tá dando umas travadas. A informação
Bom, sobre aí a conta do Itaú, segundo os documentos constantes do auto e do acordo, e de acordo com os critérios adotados pela fiscalização, a autuante com relação às contas XXX, conforme planilha e tal, tem-se como depósito de origem comprovada. Aí eu colhei aí, Itaú. As informações de extratos bancários referem a referida operação na conta constam das folhas 40 e seguintes. Os demonstrativos dos depósitos não comprovados estão listados nas folhas 209 seguintes. Na folha 218, o contribuinte indica de forma discriminada as operações que entende que não ocorreram as supostas omissões de rendimentos, informando que decorrem de diversas operações praticadas, anexando as comprovações de renda do recorrente de folha 274, consta a contribuição previdenciária, a previdência privada, perdão, contribuição à previdência privada, e FAP, na quantia de R$ 9.577,55. Quanto às alegações de resgate de previdência privada do Banco Itaú, passo a analisar os documentos das folhas 4 resgates do dia 29 de 1 de 2004, mencionando nas folhas 253, 255 e 259. No valor de R$ 3.407,35, como resgate de valores do Itaú. Ali existem, inclusive, informações de que foi retido, ou que foram retidos, os valores a título do imposto de renda, totalizando uma quantia de R$ 13.629,40. Depósito no dia 19 de 7 de 2004, no valor de R$ 1.700, do Itaú Seguros. Entendo que essa verba ser possível de exclusão, uma vez que se trata de restituição de valores, devendo ser retirada da base de cálculo. Faltou na palavrinha aqui. Bom, o crédito abaixo teria sido depositado pela Receita Federal do Brasil referente à restituição de IR. Transcrevo os valores de 7 mil e tanto. Assim, entendo ser possível que também pode ser retirado da base de cálculo os referidos valores, totalizando a quantia de R$ 22.946,93. Quanto às demais parcelas do resgate sobre a previdência privada, informada pelo recorrente, entendo que faltaram provas mais robustas para o seu deferimento. Nossa, acho que eu ocorreu o voto sem as correções. Outro exemplo de falta de provas são 5 depósitos de créditos de R$ 1.000 no dia 27 de 12 de 2000, da qual indica o recorrente que seriam quantias a título de vendas da safra de milho. Entretanto, os documentos juntados e a quantia informada nos documentos trazidos aos autos não são suficientes para comprovar a transação realizada, pois são valores que não possuem conexões com as notas fiscais mencionadas em seu recurso. Cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato gerador e o contribuinte cabe o ônus da prova de que o rendimento tido como omitido tem origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros. Na multa confiscatória, eu aplico a súmula CARF número 2, em razão de não podermos aqui analisar a constitucionalidade de lei, e voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não acolhendo as alegações de inconstitucionalidade de lei, para, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir da base de cálculo os valores apurados acima descritos, no total de 22 mil identificados na conta corrente do Banco Itaú, agência número tal, conta final 100 mil, mantendo-se as demais disposições. Como voto, presidente? É um processo cheio de detalhes enfim. Olhando os documentos. O doutor João está olhando também? Tudo certo para você? Esse número dessa conta tá certo, Wesley? 1.000? 100 mil? Da conta corrente? É. Deixa eu ver.
Será que é esse 100 mil mesmo? É isso mesmo, é conta corrente. 100, não, que eu li 100 mil porque é o 100.0000. É o que eu copiei aqui do 0018, 00108-6.100.000, 100 mil. Ok. Eu só estava olhando essa questão da Previdência. Ah, sim, se podia. Sim, foram alguns resgates. Na realidade, a decisão de primeira instância já fez um cotejo, já retirou parte dos valores comprovados, e eu acho que aqui nós estamos apenas fazendo mais uma extensãozinha de algumas questões que talvez possa ter ficando. É um ajuste. Possivelmente poderia ter mais em questão aos resgates da Previdência Privada, poderia, mas eu não identifiquei nos autos esses documentos, né? Talvez eu possa até não ter visto se tinha algum outro documento, mas o que eu percebi foi que não conseguiria afastar esse cotejamento de provas trazido aí pelo recorrente. Porque são muitas provas também, né? Sim. Ele tentou aí. Parte da Previdência Privada que eu localizei, eu excluí. Ok. Acho que tá tranquilo, já vi os documentos aqui, já deu para formar minha convicçãozinha. Alguém tem algum questionamento? Colocar em votação, então, doutor João como vota, doutor Wesley está votando por passar o provimento para excluir aqueles valores que ele indicou lá no voto, 22.946,93. Eu acompanho. Tá, doutor Kleber? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutor Ricardo? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho. Eu também acompanho. Então, item 81, Otoniel de Lacerda. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do lançamento o valor de R$ 22.946,93, identificado o valor de identificados na conta corrente do Banco Itaú, agência 138, conta 001086, 100 mil, aquele número lá que você colocou no voto. Processo julgado no período da tarde. Bom, já são 17h52. Fazemos mais um ou paramos por aí? Quanto por cento estamos? Tá longe? 8, Não, longe não adianta fazer mais um. É isso que eu tô... esforço possível para chegar aos 80%, tudo bem, mas se não for possível, não tem sentido. Tá muito aquém, quer ver? Vou fazer a conta aqui agora. O problema é que o próximo meu aqui, presidente, ele tem até uma possibilidade de diligência e não sei se de repente seria interessante algum outro que tivesse mais rápido, talvez. Tá dando 62%, tá muito longe. Ixi, nem se a gente ficar até a 7. Não dá. Acho que não há como fugir de uma extraordinária. Eu acho que se a gente começar a discussão de mais um, pode ser que a gente se alongue mais além das 18. A não ser que alguém tenha algum que já esteja resumido aí, que seja... Não, os meus costumam ser rápidos, os meus, mas os meus não são de retorno, né? Eu tenho até um intempestivo aqui também que não é retorno. Doutora Sheila, 120 retorno, será? Não lembro. Qual? 121. 121 não é retorno, não, mas o meu também não é, não. Mas é o quê? Intempestividade? Mas não justifica, gente. Sheila, não justifica a gente usar queimar o cartucho dos processos rápidos agora. Eu também acho que não. Que vem, a gente vai precisar desse processo para chegar nos 80%. Eu acho que a gente tinha que concentrar nos retornos. Se tivesse mais algum retorno mais tranquilo, a gente poderia fazer nesses 6 minutos, mas se não, a gente interrompe. Tá tudo bem, a gente terminou mais tarde e começou mais cedo ontem.
Eu acho que tá tranquilo aqui, não vai mudar. O próximo seria o 82 do Wesley, aí tem um do Maurício que é o 84. Mas acho que 6 minutos é muito pouco tempo para a gente ler e fazer uma boa análise de um processo, né? Então, acho que a gente pode interromper a gravação. Encerrar. Letícia está encostada na parede. Eu vou parar a gravação.